Não tem nem água, o funcionário faz vaquinha para comprar água. Então, assim, temos que rever essas questões. A mobilização social, sim, sem dúvida. as questões da transparência, agora mudar coisas que há anos acontecem, é ponto que tem que ser mudado. Tem que ser mudado. Não dá para funcionário fazer vaquinha para comprar galão de água para papel higiênico. E eu não estou dizendo que é só pela subprefeitura da Penha, qual há 8 anos sei que acontece. Independente de qual gestão está lá. Em outros equipamentos acontece em todas as subprefeituras e órgãos municipais. Eu posso te apresentar isso aqui e trazer depoimento. Então, assim, estou te dando aí um recadinho de como você está lá, para que a gente possa começar a mudar isso. Pensar no planejamento para cada subprefeitura, para não ter mais essas falhas. Obrigado. Eu só vou para intervalo isso daí. É só saideira, só para botar pimenta nos olhos de vocês. Ó, Itaquera, a gente tem cobrado sobre o prefeito. Não, pera um pouquinho aí, Eu sou de Itaquera e nós estamos abandonados, a verdade é essa. Explicitamente abandonados. E a gente questiona com o subprefeito e ele diz que não tem verba para nada. Diz que cortaram massa asfáltica, cortaram tudo. E o que eu estou ouvindo aí, que tem algum distrito aqui que está parecendo um paraíso, né? E a realidade é a seguinte, eu não estou aqui para criticar, para condenar nada. Eu estou aqui para a gente levar alguma resposta para o nosso CPM de Itaquera. Aonde é que a gente vai cobrar alguém? Eles dizem que a secretaria manda o mesmo nível de massa asfáltica para Itaquera, que tem 64 quilômetros quadrados lá, e manda para Penha, que tem 10 quilômetros quadrados, o mesmo tanto, a mesma quantidade. E nós não... O trânsito de Itaquera está um caos, está uma buraqueira. Para quem que a gente vai recorrer? Você tem uma ideia? Ó, vou responder rapidamente, aí a gente vai tomar um café. Barriga cheia, coração feliz, aquela tua pergunta, por favor, tá? Olha, eu não conheço a forma como a Secretaria Municipal de Coordenação de Subprefeituras trata o assunto. Eu não sei como é que eles decidem o que vai para cada subprefeitura, porque aí é uma decisão lá da Secretaria da Coordenação de Subprefeituras. Mas você me perguntou, objetivamente, a quem eu devo cobrar? Então, eu vou responder de forma pragmática. Converse diretamente ou indiretamente com alguém da Coordenação de Subprefeituras, para poder explicar de que forma é que essa divisão é feita. Eu não sei dizer. Né? Então, a SPUA ela é uma superintendência que está dentro da coordenação. Né? Então, é a coordenação que deve dizer. Né? Vou falar agora um pouquinho sobre receitas e despesas e sobre a construção, assim, a forma como o orçamento é montado. O que é o orçamento? O que é o orçamento público, né, da prefeitura? O orçamento é, de um lado, você tem a previsão de valores que você espera receber, e do outro lado, você tem fixado aquilo que você pretende gastar recebendo aqueles valores. Quais são os valores? Os valores são as receitas. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essas receitas no município de São Paulo. Tá? Esse é um conceito que foi tirado do Manual de Contabilidade Pública. Você começa a ler, quando você chega na terceira linha lá, você já não quer nem mais saber o que está escrito ali. Mas, de fato, é isso mesmo. Né? Mas, resumidamente, o que é a receita? A receita é aquele recurso que ingressa, que vai lastrear, que vai fazer com que a gente tenha condição de gastar na política pública que a prefeitura pretende, que o município pretende executar. Não é nada mais, nada menos do que a mesma coisa que acontece na nossa casa. Qual que é a diferença? O tamanho. A diferença, basicamente, é o tamanho. Por quê? Em casa, nós temos o salário, são as receitas,
E temos o chamado orçamento doméstico, que são as nossas despesas em casa. Ora, tem algumas despesas que são inevitáveis em casa. Vamos traçar um paralelo aqui, né? Na nossa casa. Tem despesas que são inevitáveis, não dá para ficar sem. Você tem que gastar com aquilo todo mês. Não tem jeito. Para a prefeitura é a mesma coisa. Para o governo é a mesma coisa. Tem algumas despesas que a prefeitura também tem a necessidade de mantê-las. Sem elas não tem como você manter. Se você, por exemplo, em casa, não tem casa própria, você paga aluguel. Você mora de aluguel. Ora, a despesa de aluguel é algo que você necessariamente tem que ter todo mês. Ou seja, você já pega uma parte do teu salário, da tua receita, e já reserva. Ó, isso aqui é para o aluguel. Você possui carro? Possui carro. Então, você vai ter que reservar uma parte para a gasolina, e morando em São Paulo, vai precisar de uma parte para o seguro também. Então, reserva uma parte para o seguro, reserva uma parte para a gasolina, para o álcool, será combustível. Não tenho carro. Então, você reserva uma parte para o transporte público. Então, você já tira uma parte também, e assim por diante. O que é que sobra depois que você tira todas essas despesas do teu orçamento familiar, o que é que sobra para você fazer lá vamos chamar de um social com a família? Quando sobra, né? Quando sobra, a gente faz lá uma graça. Quando sobra. Não é isso? Pois é. Para a prefeitura, para o governo do Estado, para o governo federal, é exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. A prefeitura não tem salário, ela tem arrecadação, ela tem as receitas. Essas receitas vão lastrear os gastos da prefeitura. Beleza. Mas a prefeitura sabe qual é, diferente de nós que sabemos qual é o nosso salário, pouco ou não, mas nós já sabemos qual é o nosso salário. A prefeitura ela não sabe qual é a receita que ela vai ter. Ela tem uma noção, uma grande noção, em função da arrecadação que ela já teve em outros momentos. Estatisticamente falando, o movimento econômico, os estudos econômicos, dá para você ter uma noção daquilo que você vai arrecadar. Por isso que a receita no orçamento, ela não é determinada, será tanto. A receita, ela é estimada. O termo usado é, estima-se arrecadar tanto. A despesa, diferente, a despesa é fixada. Você diz, olha, arrecadando isso aqui, eu vou gastar nisso. Essa é a despesa pública. E o orçamento, então, ele é montado dessa forma. Você estima aquilo que você vai arrecadar e determina onde você vai gastar, caso a arrecadação efetivamente aconteça. Ok? Um detalhe importante sobre a receita. Ela só passa a existir no momento em que ela é efetivamente arrecadada. Em janeiro, todo mundo recebe a cartinha do IPTU, certo? Janeiro ou fevereiro. Recebe a cartinha lá do IPTU. Ok? A prefeitura já considera aquela receita? Não. Ninguém pagou o IPTU ainda. Então, muito embora contabilmente, aqueles que conhecem um pouco de contabilidade lá, você pode colocar lá dizendo assim, olha, IPTU a receber tantos bilhões. Da ordem de 7 bilhões, mais ou menos. IPTU a receber tantos bilhões. Mas isso não é receita efetivamente para a prefeitura. Ou seja, só vai se tornar receita quando a prefeitura receber o IPTU. Quando você for lá no banco, enfim, e pagar o IPTU, ok, arrecadou, virou receita. É contabilizado como receita no momento do ingresso, no momento da arrecadação. Isso é diferente para a despesa. Porque se você não paga o IPTU em janeiro, não paga o IPTU em fevereiro, não paga o IPTU em março, não paga o IPTU em abril, não paga o IPTU em maio,
Aí você diz, agora eu recebi um extra aqui, eu vou pagar todo o atrasado em junho. Ok. A prefeitura vai entender que aquela receita do IPTU é do mês de junho. Ela não vai dizer, olha, eu estou recebendo aqui o IPTU dividido, isso aqui é de janeiro, é de fevereiro. Não, não. A receita ela entra no momento em que ela é arrecadada. Se você não pagar o IPTU este ano, e pagar os 2 IPTUs no ano que vem, os 2 IPTUs serão receita do ano que vem. E o que aconteceu com esse ano? Não teve IPTU, não teve receita, então também não terá despesa. Aquela despesa que você esperava executar, precisava antes da arrecadação, que não existiu. Isso é o que nós chamamos de regime contábil de caixa. Entrou no caixa, arrecadou, é receita. Entrou no caixa, não arrecadou, não é receita. É claro que existem alguns casos, algumas exceções, em que podemos dizer, olha, embora não tenha entrado o recurso financeiro efetivo, também é receita. Mas aí, sim, é uma outra discussão que eu acho que não é produtiva no momento. O fato é, arrecadou, é receita. Não arrecadou, não é receita. Esse é o ponto crucial para entender o regime de contabilização da receita. E ela é importante por quê? Porque na hora de tomar uma decisão de descongelar o orçamento, a gente toma a decisão de descongelar o orçamento com base numa receita arrecadada. Não com base numa receita que poderá ser arrecadada. É com base numa receita efetivamente arrecadada. Arrecadou-se mais do que esperado? Ok, descongela o orçamento um pouco mais. Arrecadou-se menos do que o esperado? Ok, mantém o orçamento ou congela um pouco mais. Esse é o ponto. Como é que nós classificamos dentro do orçamento a receita? Receita corrente, receita de capital. Por que existe essa separação entre receita corrente e receita de capital? As receitas correntes, chamadas receitas correntes, são as receitas ordinárias, são as receitas do dia a dia, são as receitas de ISS, de IPTU, das taxas, arrecadação tributária ordinária, né? De multas. Essas são as receitas correntes e elas servem para quê? Elas servem para lastrear primordialmente as despesas correntes, que também são despesas do dia a dia. Zeladoria é uma despesa corrente. E ela precisa do que para ser executada? De receita corrente. Mas, Fabiano, tem lá também a receita de capital. Ok. O que é a receita de capital? A receita de capital é aquela receita pontual, normalmente é uma receita pontual, captada fora do dia a dia. Um exemplo, constituição de dívida, empréstimo, é uma receita de capital. Para entender bem isso, olha só. Se o nosso salário não está sendo as nossas despesas não cabem no nosso salário. Então, o salário é insuficiente para fechar o mês. Normal isso? Às vezes é, né? Pois é. Quando o salário não é suficiente para terminar o mês, você vai precisar de uma receita extra. Ok. O que você pode fazer? Você pode ir lá num banco fazer um empréstimo. Ok, você fecha um mês. Mas esse empréstimo que você fez, você pode contar com ele para você custear o aluguel todo mês? Não dá. Não pode. O seu aluguel você tem que custear ele com o quê? Com o seu salário. Então, olha só. Uma receita de capital também não vai poder ficar lastreando, também não pode lastrear as despesas correntes. Porque a despesa corrente não acaba. O ano termina, o orçamento termina, o outro ano recomeça
e você tem novamente despesas correntes, mas aquela receita de capital, aquele empréstimo que você fez, acabou. E você ainda vai ter a prestação dele para pagar. É a chamada, no caso dos entes públicos, são a chamada dívida pública. Tá? Então, essa é a separação entre receitas correntes e de capital. Para quê? Para que a receita de capital, quando auferida, lastreie que tipo de despesa? Despesa de capital. E quais são as despesas de capital? Daqui a pouco tem um slide delas aí. As despesas de capital são as despesas com obras, construções, infraestrutura, são projetos. Projetos que têm começo, meio e fim. Construção de um hospital é uma despesa de capital. Canalização de um córrego é uma despesa de capital. Você pode ter uma receita corrente para lastrear essa obra? Pode. Porque a receita corrente também é uma receita do dia a dia. O imposto que é pago, que é arrecadado, o ISS, ele pode ser usado para fazer uma despesa de capital. O que não pode é o inverso. O que não pode é eu usar a receita de capital para lastrear a receita de capital por uma despesa corrente. Ok? Venda de imóvel da prefeitura É uma despesa de capital. Venda de imóveis é uma despesa de capital. Por que é uma receita de capital, perdão? Por que uma receita de capital? Porque o imóvel, ele é exato, ele é um ativo mobilizado. Ele pode ser entendido como um investimento da prefeitura ou como uma inversão da prefeitura. Inversão financeira, tecnicamente falando. Quando você vende o imóvel, você auferiu uma receita, ela é uma receita de capital porque ela não se repete. Você vendeu o imóvel, pegou aquela receita, ok, pegou aquela receita. Aquela receita da venda é só a receita da venda. Vendeu, acabou, pegou o dinheiro, acabou. Diferente do ISS que todo mês se arrecada, que é a receita corrente. Tá? A constituição de dívidas talvez seja o maior exemplo da receita de capital, porque normalmente os entes públicos fazem isso, né? Eles fazem financiamentos, empréstimos, financiamentos, para construir obras públicas. Constituir dívida é bom ou é ruim? Ele pode ser bom, não necessariamente é ruim. Por quê? Porque você pode não ter recurso no seu orçamento corrente, mas você tem a necessidade de fazer aquela obra, porque aquela obra é importante para a cidade. Ora, qual que é a saída? A possibilidade? Faz o financiamento, BNDES, enfim, BID, faz o financiamento, faz a obra, que é importante para a cidade, você desenvolve, você tem o desenvolvimento urbano necessário para aquele momento, e você tem o quê? A parcela da dívida para pagar mês a mês. Ora, eu não tenho o meu orçamento para bancar a obra em 1, 2 anos, mas eu posso pegar o financiamento e pagar em 20. Com responsabilidade fiscal, você pode fazer isso. O que você não pode, não deve, como responsável pelo órgão público, é comprometer o órgão público com financiamentos que depois você se esgoela, você fica refém daquela dívida que se torna impagável, que é o que tem acontecido com alguns estados. Essa questão da renegociação da dívida pública dos estados, enfim, que tem sido pauta ultimamente na imprensa, basicamente ocorre por quê? Porque se fez um financiamento em que os termos dele, no momento, eram oportunos, mas com o passar dos anos se tornou impagável. Por quê que se tornou impagável? Olha, lá atrás você tinha IPCA mais 6% como taxa de juros com financiamento. IPCA mais 6% lá nos anos 90, IPCA mais 6 era nada, porque você tinha inflação maior do que isso, a economia também não é hoje. Mas se você pega IPCA mais 6 hoje, é muita coisa para você pagar de juros. Então os estados, os municípios não conseguiam pagar essa dívida. E aí por isso que está tendo essa renegociação, todo esse barulho, né, pela renegociação da dívida pública, que São Paulo renegociou, né, no começo do ano.
Bom, ainda falando das receitas. Eu fiz o paralelo, tracei o paralelo aí para a gente entender um pouco melhor com o nosso orçamento doméstico. No órgão público, no setor público, né, as coisas elas devem acontecer somente... Como que está isso no artigo 5º da Constituição Federal? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Isso é famoso, né? Ok. Para o setor privado, isso é interpretado de uma forma. Para o setor público, é de outra forma. Né? Para o setor privado, se a lei não proíbe, beleza, posso fazer. Não tem nenhuma lei que proíba, eu posso fazer. Para o setor público, não. Para o setor público, se não tem uma lei dizendo que tem que fazer ou não, você não pode fazer. Por que eu estou dizendo isso? Porque as receitas possuem vinculações. Quando você arrecada o ICMS, existe uma parcela dele que é vinculada. Quando você arrecada o ISS, o IPTU, tem uma parcela dele que é vinculada. É vinculada pela Constituição Federal ou em leis. Vou citar algumas aqui para a gente entender. 20% da arrecadação do ICMS, inclui a cota parte que vem para a prefeitura, é vinculada à formação de um fundo chamado Fundeb. Fundeb. É o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Fundeb. 20%. Isso. O banco mesmo é que faz essa retirada, né? O que é acreditado para a prefeitura já é líquido, é 80% do valor arrecadado, 20% o banco já manda automaticamente para a conta do Fundeb, que é gerido pelo governo federal. Pois bem, isso é uma vinculação. Essa vinculação está onde? Está na lei do Fundeb. Outra vinculação. 25% da receita de impostos, 25%, será destinado à educação. 25%. Aqui na prefeitura de aqui no município de São Paulo, não são 25%. Hoje são 33% vinculado à educação. 1/3, 33%, podemos tratar como 1/3, né? 1/3 da receita de impostos é vinculada à educação. 25% é a vinculação constitucional. 6% é a vinculação da lei orgânica do município, que diz que também tem mais 6%. E o novo PDE elevou mais 2%. Então, hoje a gente tem 25% na Constituição, 6% na lei orgânica e mais 2% no PDE. Ao todo, 33%. 15% da mesma receita de impostos vinculada à saúde. 15%. Então, isso na Constituição, isso também está na Constituição Federal. 15% das receitas de impostos será vinculado ao serviço de saúde. Então, você tem na Constituição 25% para a educação, 15% da saúde, são 40%. Aí você ainda tem 20% que vai para o Fundeb, no caso do ICMS. Ou seja, a receita ela vai sendo fatiada. Percebam que o que vai sobrando como recurso livre vai afunilando, né? Vai afunilando. Isso para falar de algumas das vinculações. Tá? Algumas das vinculações. Algumas outras receitas dentro do município de São Paulo são vinculadas a fundos. E só podem ser utilizadas nas despesas que estão elencadas nas leis que criaram os próprios fundos. Fundo Municipal de Desenvolvimento do Trânsito, FMDT. Ele é de gestão da Secretaria Municipal de Transportes, para citar um exemplo. Toda a arrecadação municipal de multas de trânsito, não são multas de infração ambiental, nada disso. Multas de trânsito, aquelas multas do CTB, do Código de Trânsito.
toda a arrecadação é vinculada ao Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito. A receita de multas entra, ela é destinada a uma conta corrente bancária, no banco mesmo, uma conta corrente específica, e as despesas do Fundo de Trânsito são executadas sempre sendo pagas com dinheiro desta conta corrente específica. Então, assim, não dá para dizer que o dinheiro de multa entra no caixa da prefeitura, se entrou no caixa, a prefeitura vai gastar. Não vai. É vinculado, tem conta corrente específica. Só sai por meio daquela conta corrente. E só pode ser executada nas despesas que estão também previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Não. Olha, digo o seguinte, são 3 ou 4 finalidades que as despesas, que o Fundo Municipal de Trânsito pode atuar, que são as despesas que estão elencadas no Código de Trânsito também. Serviço de engenharia de tráfego, por exemplo, educação no trânsito, por exemplo. Isso pode ser atividade ou projeto. Então, vejam vocês que muito do que se vê na cidade sendo reformado ou construído no setor de transportes tem como fonte de recurso o Fundo Municipal de Trânsito. O Fundo Municipal de Trânsito. Outro FEMA, Fundo Municipal do Meio Ambiente, é a mesma coisa, são as multas ambientais que são direcionadas para o FEMA, que também tem uma conta corrente específica e que as despesas também são executadas e pagas por essa conta corrente específica para as finalidades relacionadas ao meio ambiente que estão na lei que criou o FEMA. Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, FUNCAD, a mesma coisa. A arrecadação do FUNCAD tem a finalidade do FUNCAD, e assim por diante. São receitas da prefeitura, receitas municipais, mas que a prefeitura, que o município, melhor dizendo, não tem ingerência sobre a finalidade, para onde que ela vai usar. Ela só pode usar para aquela finalidade. É o que se chama, normalmente, de engessamento do orçamento. Por que engessamento? Eu estou precisando fazer um monte de coisas naquela área, está sobrando dinheiro no fundo, não sei do que. Eu não posso usar aquele dinheiro sobrando ali para poder usar para aquela finalidade. Sim, tem o Fundo da Cultura também que está sendo implementado, o Fundo Municipal do Idoso. Tem vários fundos que, inclusive, já foram aprovados, mas não foram implementados na prática ainda. Aí... A ideia do engessamento tem que se levar em consideração que no passado havia os equívocos e as discrepâncias dos gastos. Exato. Então, os caras foram criando as vinculações. Exato. Para minimizar problemas de gestão, né? Na aplicação de dinheiro. Exato. O que acontece? As coisas elas vão muito que uma no contraponto da outra. A LRF, quando foi criada em 2000, ela foi criada dentro de um conceito de caos de finanças públicas. E esse caos de finanças públicas, que era vivido na época, era justamente porque você não tinha limites e padrões e nada. Então você poderia usar a receita A para a finalidade B, a C pela D, e aí o basta para isso tudo é feito de que forma? Olha, a sociedade percebe de que está sendo gerado um caos. Ora, então qual que é a saída para isso? Vamos criar vinculação. Ok, vamos criar vinculação. Aí você parte para o movimento contrário, você sai do caos para o engessamento completo. Aí quando você tem o engessamento completo, você diz, peraí, eu estou engessado demais, eu não consigo fazer nada porque está tudo travado aqui. Aí você sai do engessamento completo e volta de novo para a liberdade de execução. Isso acontece, e tem acontecido no Brasil, inclusive, como? Com a DRU. Já ouviu falar da DRU? Desvinculação de receitas da União? É justamente isso. Engessou demais, não consegue fazer nada, e agora precisa o quê? Desengessar. Para poder ter um pouco mais de discricionariedade para poder executar as coisas. A proposta de desvinculação
que está no Congresso para votação, trata, inclusive, de desvinculação de receitas no âmbito estadual e municipal, porque estados e municípios também estão engessados pelas vinculações. Além das vinculações, eu falei do Fundeb como uma vinculação, mas além de vinculação, vamos dizer assim, acho que o Fundeb seria melhor colocado como dedução e não como vinculação. O recurso do Fundeb, o Fundeb você tem duas pontas para ele. A dedução do ICMS, principalmente, né, para a formação do fundo, e depois o fundo distribui os recursos para os estados e municípios, e essa distribuição é vinculada. Porque o recurso do Fundeb eu só posso usar para determinadas finalidades na educação, né? No mínimo 60% é para pessoal, o Fundeb. E a dedução qual é? A dedução é os 20% do ICMS que é retirado para a formação do fundo. Além da... Deixa eu falar de mais uma vinculação que eu acho importante, PASEP. O PASEP. 1% da receita líquida real, eu acho que é o termo que eles usam. Receita líquida real, o que é isso? São as receitas correntes, você tira algumas coisinhas dali, coloca outras coisinhas ali, e vira um negócio chamado receita líquida real. Essa receita líquida real é a base de cálculo do PASEP, e a prefeitura paga, não só a prefeitura, os entes públicos pagam 1% dessa receita para a formação do PASEP. Também é uma vinculação importante. E nós temos aí as chamadas deduções, né, da receita. Dedução de receita, gente, eu vou dizer, já falei de Fundeb, né? Vou falar só de mais uma aqui que eu acho interessante dizer, são as multas de trânsito arrecadadas. Quando você vai lá no banco, passei no radar, aí fui pego no radar, fui lá, paguei a multa. 5% desse valor, o banco já segrega e manda para um fundo chamado FUNSET, Fundo Nacional de Segurança e Educação do Trânsito, FUNSET. 5% desse valor. O órgão autuador, a prefeitura, recebe 95% do valor da multa. É deduzido 5% para a formação do FUNSET. Tá? Claro, isso é contabilizado na prefeitura como dedução da receita, mas existe aí também esse Fundo Nacional de Segurança e Educação do Trânsito, enfim. O FUNSET ele tem finalidades específicas lá na lei de criação dele e é gerido pelo DENATRAN. O DENATRAN, lá no governo federal, quem faz a gestão dos recursos do FUNSET. Tá? De acordo com o tipo vamos dizer assim, da arrecadação, o tipo da receita, nós classificamos aqui na prefeitura em determinado, do que nós chamamos de fonte. Né? Então, assim, coloquei as principais fontes de recursos que a prefeitura possui hoje. Quando a gente olha uma dotação orçamentária, aquele código grandão que tem lá na lei do orçamento, que ele às vezes não, na maioria das vezes eu diria, ele é complicado da gente entender. É alguma coisa, ponto 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 alguma coisa. Esse último alguma coisa são esses números, esses dois númerozinhos aí indicam a fonte. Ou seja, o que está lastreando aquela despesa? Essa despesa está sendo executada e lastreada com recursos que vieram da onde? Do Tesouro Municipal? Fonte 00. São os recursos livres. É o que eu falei, aquilo que sobra lá no nosso orçamento familiar, no final do mês, lá para
recursos livres, fonte 00. Operação de crédito, fonte 01, quando você está fazendo uma despesa que é contratada, feita por meio de um empréstimo, você faz ao empréstimo, um financiamento para fazer determinada despesa, determinada obra, essa é uma outra fonte, a fonte 01. Isso ajuda a gente a identificar e entender de onde vem o recurso que está sendo executado. Tá? Fonte 02, transferência federal, PAC. PAC. Dotações orçamentárias cujo final, não sei o quê, ponto não sei o quê, ponto não sei o quê, ponto 02, transferências federais. Exemplo, o PAC. A mesma coisa a fonte 03, transferências do Estado. A fonte 02, transferências federais, são transferências voluntárias. Tem transferência que não é voluntária. Tem transferência que não é voluntária. Assim, o governo federal manda porque a Constituição obriga, ou porque uma lei obriga. Tá? Isso não é transferência federal voluntária. É diferente. Tá? Isso é diferente. Transferência voluntária é aquela que o governo federal faz por livre e espontânea vontade. Ou livre e espontânea pressão, né? Quando é pressionado demais lá, né? ele manda. Enfim, por isso que você tem o exemplo do PAC. Né? A mesma coisa, a fonte 03, transferências do Estado, né? Mas aí é o prefeito que vai buscar recursos no Estado, ou o secretário, o subprefeito, enfim. É o município indo buscar recurso no governo do Estado. Quando isso é transferido, fonte 03. Fonte 04, Fundeb, o recurso que a gente recebe, não o que é deduzido para a formação do fundo, mas aquilo que é distribuído, fonte 04. Fonte 06 é recurso próprio da administração indireta. Fundação Teatro, por exemplo. Fundação Teatro, por exemplo, quando vende ingressos para as óperas, enfim, para os eventos da Fundação Teatro, o dinheiro que entra é fonte 06. O dinheiro da Fundação Teatro, que é uma fundação, portanto, órgão da entidade da administração indireta. Fonte 06. Fonte 08 são os recursos do município que são vinculados principalmente a fundos. Principalmente, não exclusivamente, principalmente. Recurso de multa de trânsito, que é vinculado ao fundo de trânsito, é fonte 08. Recursos de outorga onerosa, outorga do direito de construir, é vinculado ao Fundo de Desenvolvimento Urbano, ao Fundurb. Multas do FEMA, recursos do FEMA, são todos vinculados Tesouro 08. Não são somente estas as fontes que existem na prefeitura, tá, gente? Existe a fonte 5, o FUNCAD, por exemplo, apesar de ser fundo, ele é um recurso fonte 05. Fonte 05 são outras fontes, o título dela é outras receitas. Dentro da fonte 05 existe o FUNCAD, por exemplo. Tá? Existe a fonte 09 também, que eu não coloquei ali, mas a fonte 09 são recursos próprios da empresa dependente. Em algum momento se decidiu que os recursos próprios da administração indireta não são recursos próprios da empresa dependente, que é um órgão da administração indireta. Se resolveu fazer essa distinção. Então tem lá a fonte 09 também. Eu coloquei essas porque essas são as... Oi? Tem 259 do ECA, sim. Sim. Ele poderia, o recurso do FEMA poderia estar como fonte 08 também. Mas em função do estatuto da criança e do adolescente, da necessidade de você colocá-lo de forma mais transparente, se criou a fonte 05, como outras receitas, e colocou o recurso do FEMA, do FUNCAD, como fonte 05. Sim, é para deixar mais claro também para a DBF. E um fundo que, apesar de ser recurso do Tesouro vinculado, não é fonte 08, é fonte 03, é o Fundo Municipal de Saneamento.
Fundo Municipal de Saneamento é recurso do Tesouro vinculado, é um repasse que a Sabesp faz para o município, mas não fica na fonte 08, fica na fonte 03, transferências do Estado. Esses códigos são os códigos que terminam a dotação orçamentária, aquele número grandão, lá no final, os 2 números são a fonte, são os números que indicam a fonte. E ele é importante porque ele diz para nós qual é a origem daquela despesa, qual é o lastro que está sendo usado para a execução daquela despesa. Tá? Essa é a importância da fonte de recurso. Existem determinadas despesas que não cabem em fonte vinculada. Tem que ser fonte do Tesouro, recursos do Tesouro Municipal. E essa é a grande dificuldade que a gente enfrenta em atendimento. Olha, essa obra aqui não cabe em lugar nenhum, tem que sair com recurso do Tesouro. Então, nós vamos ter que dar um jeito de arrumar recurso do Tesouro, que é escasso. E é escasso por N fatores. Um deles é a crise econômica, que diminui a arrecadação, o outro deles é a vinculação, as deduções, tudo isso deixa o volume financeiro dos recursos do Tesouro Municipal muito baixos para a gente ter maneabilidade para atender as demandas. Né? Eu coloquei ali principais receitas do município. Coloquei 3 ali. São receitas tributárias. ISS, IPTU e o ICMS. O ISS, eles estão, as 3, como eu falei no início, não tem muita diferença de valor entre eles. Eles giram de 6 a 8 bilhões cada um. Bilhões, aproximadamente. Diferente do Estado que está calcado no ICMS, a Prefeitura tem como principais receitas 3 pilares, ISS, IPTU e o ICMS. A cota à parte do ICMS. Oi? A arrecadação normalmente é mensal. O IPTU tem a característica daquela parcela única para os que optarem pagar em fevereiro. Quem opta pelo parcelamento paga em 10 parcelas. Né? O ISS, regra geral mensal. Os 2 vencem normalmente no dia 10. O ICMS é a mesma coisa, ele tem uma regra muito parecida com o ISS. Arrecadação mensal também. Tá? Despesa. Eu acabei falando, né, sobre a despesa também junto com as receitas. No orçamento, é muito importante isso, despesa é toda transação que depende de autorização legislativa. Porque a despesa pública só passa a existir no momento em que ela é aprovada na Câmara. Existe orçamento? Existe lei orçamentária? Existe. Ok, então existe lá a dotação orçamentária para a despesa pública. Este também é um conceito tirado do Manual de Contabilidade. Tá? Diferentemente das receitas, a despesa ela não é contabilizada pelo regime de caixa. Lei 4320 de 64. A Lei 4320, ela diz lá, olha, pertencem ao exercício financeiro, lá o artigo 35. As receitas arrecadadas, ou seja, regime de caixa, as despesas nele legalmente empenhadas. Empenhou naquele ano, empenhou naquele mês, a despesa é daquele mês, é daquele ano. A receita só vai ser contabilizada quando ela for arrecadada. Este ano ou ano que vem, não importa a base, o ISS, como eu falei. O cara faturou as notas de janeiro, vai pagar em fevereiro. Se ele não pagar em fevereiro, pagar só em abril, o ISS é de abril. Empenhou uma despesa em janeiro, é janeiro. Isso é regime de competência. Compete ao mês de janeiro. Tá? A lei de responsabilidade fiscal tem que ser cuidada, tem que ser tratada aí num contexto mais amplo, não olhando apenas as despesas legalmente empenhadas, mas você libera orçamento sabendo que
você tem arrecadação para lastrear ele, senão não libera. Essa é a questão que eu comentei até agora há pouco, que a cidade de São Paulo hoje não vive o colapso de outros municípios e estados por conta disso. Boa gestão fiscal. Controla na saída. Não dá para fazer, não libera orçamento. Porque se você liberar o orçamento e não tiver financeiro, você tem o descasamento das finanças públicas, que é o que a gente quer evitar. E tem conseguido com certo sucesso. A duras penas, né? Dá para dizer, a duras penas. Por quê? Porque a política pública não é feita. Todo mundo quer bater na gente. E de fato. Mas olha, você precisa manter o mínimo para não gerar colapso. E não gerar colapso, dentro da maior crise econômica da história do Brasil, eu acho que já é um grande passo. Um grande passo. Não atrasar salário. Não atrasar salário. Não atrasar pagamento a fornecedor. A gente tem visto empresas indo bater na porta da prefeitura para a prefeitura pagar, porque eles dizem, olha, vocês são os únicos que estão pagando. A gente precisa receber de vocês para pagar o salário dos funcionários, porque o Estado não paga, porque a prefeitura XPTO não paga. Vocês são os únicos que estão pagando em dia. Para nós isso é uma vitória. Dentro do cenário que a gente vive. Restritivo. Muito restritivo. As despesas, como eu falei para vocês, elas também são classificadas como corrente e capital. As despesas correntes são as despesas de pessoal, juros da dívida, e as outras despesas correntes são as despesas administrativas, do dia a dia. As despesas do dia a dia, né? São as despesas correntes. Despesa de capital são investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida. Quando a gente paga um empréstimo, a gente faz um empréstimo e paga um empréstimo, aquele valor que a gente paga, normalmente tem uma parte dele que é de juros e uma parte que amortiza o valor da dívida, né? Que desconta do valor que você pediu emprestado, vamos dizer assim. Essa é a diferença entre juros e encargos da dívida e amortização da dívida. Juros é aquela parcela da prestação que é despesa corrente. A amortização da dívida é a parcela que é despesa de capital. Investimento e inversão financeira, gente. Investimento é quando você compra um imóvel, por exemplo, novo. Ou quando você constrói uma escola nova. Quando você vê um prédio, eu digo o município, você vê um prédio e fala, ó, acho que esse prédio vai bem como uma escola, nós estamos precisando de um espaço aqui para construir uma escola, a prefeitura vai lá e desapropria. Desapropriar significa, entre aspas, comprar, né? A prefeitura vai lá, adquire aquele imóvel. Como aquele imóvel é um imóvel, entre aspas, usado, ele não é tratado na contabilidade como investimento, mas sim como uma inversão financeira. Ou seja, você inverte. Eu tinha dinheiro, mas não tinha o imóvel. Agora eu não tenho dinheiro, mas tenho o imóvel. É a inversão financeira. Né? E a amortização da dívida é a parcela da prestação da dívida. Etapas da despesa pública. Isso é um pouco de teoria, vou passar rapidamente por isso. Planejamento, execução, controle e avaliação. Para que a gente entenda o seguinte. Planejar a despesa pública é o que nós estamos fazendo. Iniciando o ciclo de participação no orçamento. Para quê? Para planejar onde que os recursos serão usados no ano seguinte. Isso é planejar a despesa. Planejamento. Execução são os órgãos trabalhando no dia a dia. Empenhando, liquidando, licitando, contratando. Isso é execução da despesa. Controle e avaliação, embora esteja numa terceira etapa, não acho que deva ser uma terceira etapa isolada. Aí, minha opinião particular, pessoal, controle ele tem que estar presente o tempo todo. Controle e avaliação ele tem que estar presente o tempo todo. O controle ele tem que ser prévio, ele tem que ser concomitante e ele tem que ser posterior. Prévio, para você manter, controlar a despesa antes mesmo dela existir, para saber se você vai direcionar o recurso para o lugar correto. Controlar a execução para saber se a execução está sendo feita para aquilo que foi planejado. E no final, controle posterior,
para medir a efetividade daquele gasto. Olha, valeu a pena fazer aquilo ou não valeu? Etapas da despesa pública. Principais despesas do município. Sem as quais, eu diria que assim, algumas delas são imprescindíveis. Primeiro que eu coloquei lá, assim, não vou dizer em ordem de grandeza, tá? Não entendam essas A, B, C, D, E, F como sendo a principal, da mais principal para menos. Não, nada disso. São as principais. Despesa com pessoal. Despesa com pessoal é tão importante para um órgão público, mas tão importante para qualquer ente público, que a LRF tratou em um capítulo específico para as despesas com pessoal, limitando os gastos com despesa com pessoal. No município, os gastos para os municípios, as despesas com pessoal, pode chegar a 60% do que eles chamam de receita corrente líquida. Receita corrente líquida, depois eu coloquei o conceito dela ali. Receita corrente líquida são as receitas correntes deduzidas algumas coisas lá. Chega no valor de receita corrente. 60% daquele valor é o máximo que pode ser direcionado para a despesa com pessoal. 54% para o Poder Executivo, 6% para o Poder Legislativo. Dívida pública. A dívida pública, historicamente, no Brasil, se tornou um problema. Ela é muito alta, para muitos entes impagável. A questão das negociações, de renegociações de dívida que a gente tem acompanhado.